Olá, alunos! Vamos, nesta aula de número 3, estudar as ondas harmônicas. Elas são importantes, muito importantes, né? As ondas eletromagnéticas, todas elas são ondas harmônicas. Só para dar uma ideia da relevância, as ondas sonoras também são ondas harmônicas, né? Este é o tema de número 7, onde falamos sobre ondas, uma introdução ao estudo das ondas, né? O que são ondas? Algumas ondas são muito especiais, né? Como pulsos, né? Uma onda solitária, como aquela que nós abordamos quando falamos dos tsunamis, né? Um tsunami é uma onda, mas uma onda que é um pulso, né? É isso, que se propaga. Temos ondas planas, ondas harmônicas, essa que vamos falar, ondas estacionárias, ondas esféricas e pacotes de ondas, né? Não vamos abordar todos esses temas, né? É só para lembrar, né, a complexidade desse assunto, né? Pulsos, por exemplo, né? Aqui eu estou mostrando de uma forma bastante simples, né, um pulso se propagando numa corda aqui. Ele se propaga para a direita sem mudar a forma, né? Ele está aqui nesse momento e depois do momento seguinte ele está um pouco mais longe, mas sem manter a forma, né? De forma que, se ele está aqui nesse instante de tempo, depois ele estará ali. Um pulso se propagando para a direita, ele pode se propagar para a esquerda também. De forma que, nesse caso, estamos falando, né, de um pulso que se propaga numa corda que está presa, eventualmente, nas duas extremidades. Mas não precisa estar presa nas extremidades. Eu posso produzir uma corda com uma das extremidades fixas, né? A outra está na minha mão e eu balanço produzindo, então, pulsos, né? Ondas planas são ondas cuja amplitude é a mesma num plano. É uma descrição um pouco mais complexa, a descrição desse tipo de onda, né? Onda que tem o mesmo valor, né, para superfícies planas, de forma que elas dependem sob a forma de funções com esse aspecto aqui, onde n aqui é a normal ao plano, a perpendicular a um determinado plano. O plano é caracterizado por uma normal que é a mesma em cada ponto do plano. Essa normal que temos aqui, e ela se propaga com uma velocidade v. Agora, o interesse maior nosso é falar das ondas harmônicas. Estas ondas possuem 3 características, né? A primeira delas, né, é que são ondas com uma frequência f bem definida. Claro que também podemos falar do período de uma onda, um instante de tempo, um intervalo de tempo necessário para que você, considerando uma onda no instante de tempo t, esta onda venha a ser indistinguível da primeira depois de um intervalo de tempo t. Então, a onda no instante de tempo t tem uma forma e em t mais ΔT, ela tem a mesma forma, onde esse ΔT é o período. Também podemos introduzir o conceito de frequência angular, ômega, onde a frequência angular é igual a 2 vezes π
vezes F. Ômega vezes T é igual a 2π, e T é o inverso do período. Aliás, T é o inverso da frequência, portanto, podemos também escrever que a frequência é o inverso do período. E, finalmente, a velocidade de propagação da onda, ela está relacionada com a frequência e uma grandeza que é conhecido como comprimento de onda. Para a gente entender o comprimento de onda, a gente precisa dar uma olhadinha em algumas ondas harmônicas. As ondas harmônicas, por outro lado, poderíamos dizer que elas são dadas por funções do tipo seno e cosseno. Por exemplo, kx menos ômega t. Ou o cosseno da mesma função. É claro que aqui temos uma amplitude da onda, que é uma outra característica, né, das ondas harmônicas, né? O fato é que as ondas harmônicas, elas podem também ser definidas como aquelas para as quais a função que descreve o movimento da onda é uma função seno ou uma função cosseno. Comprimento de onda, o que é? Lambda. Lambda é uma distância. É a distância, na realidade, entre, por exemplo, dois mínimos, entre dois máximos. De forma que, aqui, no caso, vemos que o comprimento de onda foi definido para dois máximos, né? Essa é a definição. Depois de que comprimento a onda tem a mesma forma que ela tinha originalmente. Esta é uma grandeza fundamental. O período é o intervalo de tempo necessário para que, quando eu olhar esta onda no instante de tempo t, esta onda não seja reconhecida, porque ela é absolutamente igual depois de um tempo t mais ΔT. E esse ΔT aqui é conhecido como o período. A frequência, né, é igual a 1 sobre t. É uma outra característica importante, né? De forma que aqui nós temos o período da onda, né? É só a gente olhar, né, depois de quanto tempo, veja, ela desce e sobe, por exemplo, né? Volta para a mesma posição. De forma que as ondas harmônicas, elas são escritas sob a forma de funções de números complexos, né? Mas aqui é melhor utilizar em 3 dimensões A vezes cosseno, usualmente é K, que aparece aqui, o vetor de onda, vezes R, menos, produto escalar, não é vezes, né? Produto escalar de R, menos ômega vezes T. Este K aqui é o vetor de onda, onde K é igual em módulo a 2π dividido por lambda. Lembrando desta relação absolutamente importante, que é a velocidade de propagação de uma onda harmônica. Ela é dada pelo produto do comprimento de onda pela frequência da onda. De forma que todas as ondas harmônicas vale esta relação e é sempre importante guardar. Isto vale, por exemplo, para as ondas eletromagnéticas, onde agora é que essa velocidade é c, a velocidade da luz no vácuo, por exemplo,
quando a onda se propaga no vácuo, vezes lambda vezes f. Né? Então, f é aqui a frequência da onda eletromagnética e lambda é o comprimento de onda da onda eletromagnética. Eles são relacionados. Lambda vezes f é igual a c. Né? Então, temos agora uma definição mais geral de ondas harmônicas planas, mas agora temos aqui uma função, uma amplitude vezes, por exemplo, cosseno de k, esse vetor de onda, escala r, menos ômega t. De forma que são funções do tipo seno e cosseno. Harmônico se refere a isto. Né? De forma que existe também essa relação aqui. Ômega é igual a V vezes K, no caso dessas ondas. Né? Temos ondas planas, né? E também se define as frentes de ondas, né? Que são, na verdade, superfície. Aqui, as ondas planas se propagam como planos, né? Se propagando, também com velocidade dada por esta expressão aqui. Né? Vamos deixar essa questão de ondas estacionárias para uma próxima oportunidade.